Bom dia! Vou colocar o tema da nossa live de hoje. Como começar a aplicar a disciplina positiva. Bom dia, bom dia. Só colocar aqui para quem estiver entrando. Como começar a aplicar. Bom dia. Bom dia, gente. Deixa eu fixar esse comentário aqui para vocês. Como começar a aplicar a disciplina positiva, né? Muitas pessoas perguntam sobre esse tema. Como é que eu faço? Eu quero mudar a educação com os meus filhos. Eu sempre fui uma mãe super agressiva, super violenta. Como é que eu faço para não usar punição, não usar recompensas, chantagens emocionais, né? Bem bacana esse tema, porque assim, para mim ele remete muito como começou a disciplina positiva na minha vida, né? Eu já tinha o livro, já tinha o conhecimento, a gente sempre quando tá ali esperando um bebê, a gente sempre pensa, não, porque eu nunca vou bater no meu filho, eu nunca vou ser agressiva, mas na prática as coisas são um pouco diferentes, né? Que a gente vê que alguns comportamentos realmente a gente não consegue controlar. Então a disciplina para mim foi um divisor de águas. E a coisa mais importante sobre a disciplina positiva foi que eu passei a olhar para mim. E antes disso, começar a olhar o que pode estar por trás do comportamento, do mau comportamento daquela criança, né? Normalmente a gente não tem essa ideia, né? A gente age no automático, a gente usa métodos tradicionais porque a gente foi criado dessa forma e funcionou com a gente, né? Então é o que a gente está mais acostumado na nossa sociedade, na verdade, o tempo todo, tá? Tô vendo o pessoal entrar aqui, Ju, Arleide, Fernanda, legal, gente. Para quem não me conhece, né, ainda eu sou Lilian, eu sou psicóloga, sou educadora parental, né, eu tenho 2 filhos, um que vai fazer 7 anos e um que vai fazer 5 anos, e eu comecei essa minha jornada, né, da parentalidade positiva justamente na dificuldade de lidar com os desafios de comportamento dos meus filhos. Então, nisso eu redescobri, a psicologia, porque toda a disciplina positiva, esse trabalho da Jane Nielsen, ele é baseado, na psicologia adleriana. Então, foi um redescobrimento para mim, assim, e principalmente na oportunidade de me colocar no lugar dos meus filhos. Então, assim, eu tive essa oportunidade numa formação que eu fiz e depois daquele dia eu falei, nossa, eu nunca mais vou agir assim com os meus filhos. E o mais importante para mim ainda foi que quando eu me coloquei no lugar, do meu filho, eu senti vontade de fazer exatamente as mesmas coisas que ele fazia, Então, isso para mim foi o mais forte, assim. Mas aí eu vou voltar lá em 2018, no começo do ano de 2018, eu fui para Campinas fazer a minha formação em disciplina positiva e já tinha feito vários workshops de disciplina positiva aqui em Brasília, que é a cidade que eu moro. E nessa oportunidade, lá em São Paulo, eu percebi, assim, que realmente, não vou dizer assim, tava tudo errado, mas realmente ele estava tendo comportamentos esperados para a idade e comportamentos totalmente esperados de acordo com aquilo, da forma que eu estava agindo com ele, Porque eu também, como adulto, senti vontade de fazer as mesmas coisas que ele fez. E aí, tudo bem, a formação foi muito forte, foi muito marcante, Eu saí com a sensação muito grande de que eu precisava muito falar aquilo para outros pais e para outras mães, E assim que eu voltei da formação, tive uma oportunidade de vivenciar exatamente a mesma situação que a gente fez, em São Paulo.
e funcionou. E eu fiquei impressionada, né? Assim, a gente fez, é uma vivência que chama Pais Ajudam Pais, que a gente faz junto com outros educadores e a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do filho, né? E depois, acho que tem até um vídeo que eu falo sobre essa experiência. E depois eu voltei e era uma situação muito desafiadora e muito recorrente que acontecia todos os dias aqui em casa. E eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz a sugestão que me tinha sido dada na vivência, né? Que a gente teve a oportunidade de participar. E eu fiquei impressionada com os resultados. Então, a partir daquele dia, eu tinha certeza que os métodos tradicionais, né, vou dizer tradicionais de punição, ou de recompensa, ou de brigar, não funcionavam, porque eu, no lugar do meu filho, não tinha vontade, né, de cooperar, tá? Então, assim, voltando, a gente vivenciou isso, mas teve uma coisa muito forte que aconteceu. Eu me vi em vários momentos completamente descontrolada e estressada. Eu simplesmente não conseguia aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Mesmo com a bagagem, né, com a psicologia, com tudo, eu não conseguia, né? Teve um dia que eu fiquei com muita raiva do meu filho. Eu sabia que aquela forma não funcionava, né? Eu já tinha agido diferente com ele, mas eu não conseguia me controlar, né? Então, assim, nos workshops ou nas vivências com os pais, a gente tem muito relato que as pessoas falam assim: nossa, Lilian, mas eu não consigo. Quando eu olho, eu já bati, eu já briguei, eu já gritei. Gente, isso não é só com os filhos. Isso é na nossa vida toda, em várias situações da nossa vida, né? Então, é claro que a gente pode generalizar isso, e a disciplina positiva foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, ela mudou não só a forma hoje que eu trato os meus filhos, mas a forma que eu trato todas as pessoas. Ai, Lilia, mas você não tem raiva, não tem vontade de... Tenho, eu tenho muita raiva em alguns momentos. Eu tenho vontade de pegar aqueles seres humaninhos pequenininhos, né? Como todo mundo, é natural. Em alguma situação que às vezes você passa por um problema ou passa por uma raiva muito grande, gente, é natural, são sentimentos. A gente tem uma mania de menosprezar os sentimentos que a gente diria negativos, né? Raiva, ódio, rancor. Não, são sentimentos como todos os outros. E esses sentimentos, eles vão vir, entendeu? Então, assim... É muito importante vocês terem a consciência de que os sentimentos vão vir, mas o que é que a disciplina positiva nos mostra? E aí, como começar a aplicar a disciplina positiva? Não tem uma outra forma inicial de olhar para você. A primeira coisa que eu faço quando vem uma família, ou num workshop, ou às vezes até eu recebo um paciente em atendimento, porque meu filho tá assim, porque eu não consigo fazer, porque a gente tá tendo esses problemas. Eu falo, calma, como que você está? Como que vocês estão? Como que você está se sentindo? Então, o primeiro passo é você olhar para você, né? E isso aconteceu comigo, né? Então, hoje eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, porque foi o que me ajudou, mas eu percebi que eu não estava bem, né? E aí isso me fez sentir, né, um cansaço muito grande, não conseguir lidar de uma forma amorosa e respeitosa, né, com as crianças, com a situação, e eu procurei ajuda, né? Na época eu precisei até tomar remédio, né, para me acalmar, para me controlar. Eu fui para um psiquiatra, né? Porque eu tava num nível de estresse absurdo. Então, nesse nível de estresse, num ritmo muito cansado, exacerbado de atividades, de preocupações e de responsabilidades, você de fato não vai conseguir olhar para sua criança, tá? Isso é o primeiro ponto. Então, como fazer? Eu não consigo começar a aplicar a disciplina positiva se eu não me autocuidar, se eu não olhar para mim, tá? Então esse é o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Se autocuidar. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito para cuidar de vocês hoje? Eu sei que com a pandemia, com essa situação de crianças sem escolas, tem ficado cada vez mais difícil, né? A gente olhar pra gente, se cuidar. Então, assim, algumas pessoas nem sabem, né, o que elas podem fazer para se sentirem bem.
né? Então, assim, a gente tem que olhar pra gente. A gente tem que olhar como que tá o nosso nível de estresse, de cansaço, o nosso limiar pra gente explodir em situações cotidianas do dia a dia, tá bom? Essa é a questão mais forte que eu vejo e que aconteceu comigo, né? E assim, foi muito, muito forte, assim. Quando eu fui ao médico, contei toda a história, né, do trabalho, ele falou, eu vou te dar 90 dias de atestado. Porque eu tava num burnout, num nível de estresse absurdo. Nesse nível de estresse, você não vai conseguir acalmar uma criança, cuidar de uma criança como ela precisa, né? E aí você fala, Lilia, mas não tem jeito porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A minha resposta para vocês é dá um jeito, porque assim, não existe fórmula mágica. Não existe como eu falar aqui para vocês, não, dá certo, é só você pegar isso aqui, ó, aí você vai seguir esse passo. Não tem como. O primeiro passo é olhar para você, olhar como é que você tá, olhar como que sua saúde mental, sua saúde física. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente é modelo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles aprendem pela experimentação e vendo o outro, né? Ninguém pegou e falou, olha filho, oi, ó, você até fica tentando forçar, né, a criança a falar, explicando, mas eles aprendem vendo a gente se comunicar com as outras pessoas, a gente comunicando com eles, né? Então, da mesma forma, eles também vão aprender a se cuidar quando eles virem os pais se cuidando, né? Então, assim, hábitos de saúde são construídos. Então, não tem como eu falar uma coisa para uma criança e fazer outra. Tipo, assim, as nossas ações, elas falam tão mais alto que as crianças não vão escutar a gente, né? Só pela nossa voz, pelas nossas palavras. Então, pensem o que vocês estão de fato fazendo, tá? Então, essa é a coerência. Eu sei que não é fácil, né? Eu vejo assim, aqui em casa, eu tento de todas as formas. Pra mim já é muito automático, né? Não gritar, não bater, me controlar. Quando eu tô com muita raiva, eu me controlo, né? Mas é claro que tem momentos que eu explodo, que eu não consigo, né? E o mais interessante é que são exatamente os nossos filhos que sabem todos os nossos botõezinhos para nos tirarem do sério, né? Então, assim, às vezes você tá num dia muito difícil, num dia bem complicado, né? E aí você vai explodir com quem? Com seu filho, com seu marido. Normalmente é mais com as crianças, né? Porque eles demandam muito, né? A gente recebe muitas perguntas assim, nossa, eu não sei o que fazer, meu filho demanda o tempo todo. Sim, as crianças demandam o tempo todo. E aos poucos a gente vai desenvolvendo algumas habilidades, né? Ajudando elas a desenvolverem algumas habilidades para elas se sentirem mais confortáveis, né? Autoconfiantes, autônomas. Esse é o nosso papel como pais e como cuidadores, tá bom? O segundo passo é você entender o que está por trás do mau comportamento da criança. Então, todas as vezes, né? Assim, Lilian, como é que eu vou aplicar a disciplina positiva? Todas as vezes que o seu filho fizer um mau comportamento, se comportar de uma forma que você considere inadequada, ruim, irritante, você vai olhar para aquela criança não de uma forma, ela tá querendo me irritar, ela tá querendo me manipular. Não. O meu convite aqui, né, pra gente começar a aplicar a disciplina positiva é exatamente você olhar por trás desse mau comportamento, né? Na semana que vem, segunda-feira, vai começar a Semana Educando com Amor. Quem não se inscreveu, se inscreva lá no link que a gente vai mandar todas as informações. Eu já tô terminando de fazer o material, a gente vai ter um material em PDF para vocês poderem acompanhar essas aulas. E a primeira aula, eu vou falar justamente sobre isso. A minha criança tá me manipulando? Por que a gente tem essa ideia que as crianças elas estão fazendo aquele comportamento justamente para irritar o adulto? Não, elas não fazem isso para irritar o adulto, tá? Elas fazem isso porque elas ainda não conseguem agir de formas diferentes, né? Tô dando um spoiler aqui para vocês da nossa semana, né?
Né? Ficou clara essa luz? Então, assim, mas eu espero vocês, eu acho que vai ser uma oportunidade incrível da gente aprender. E assim, há 4 anos atrás, quando eu ainda não utilizava a disciplina positiva na minha casa, eu achava que algumas coisas eram impossíveis. Hoje, eu tenho tranquilidade de dizer para vocês que dá muito resultado. Né? O resultado não vai ser imediato. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que acontece quando a gente começa a utilizar, tá? E agora eu vou apresentar alguns conceitos da disciplina positiva. Então, o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva ela foi uma abordagem, né, que foi desenvolvida, ela foi baseada, na verdade, no estudo de 2 psicólogos austríacos, né? Um deles foi contemporâneo de Freud, que chama Alfred Adler, e o outro chama Rudolf Dreikurs. O Rudolf Dreikurs escreveu um livro em 1930 chamado Children the Challenge, né? Então, assim, as crianças e os desafios, né? E a Jane Nielsen, né, que ela é a autora desse livro aqui, quem ainda não tem, né, quem não conhece, esse é o livro que é o guia clássico, que é o livro mais, né, o primeiro que ela escreveu, o primeiro que foi traduzido para o Brasil, e aqui ela explica toda essa abordagem sem punição e sem recompensa, que para mim acho que é o mais importante quando a gente quer falar numa linguagem mais fácil para vocês entenderem. É uma abordagem positiva. Então, assim, o que significa uma abordagem positiva? Inicialmente, a ideia é que parece que eu vou achar, eu não vou punir, então eu não vou nunca, eu não vou fazer nada. Como é que eu digo assim? Eu não vou fazer nada pra ensinar aquela criança, né? Até porque a gente tem a ideia que ensinar é punir, e ensinar não é punir. E por que eu tenho que ensinar de uma forma que eu vou brigar com a criança ou que eu vou fazer ela se sentir mal, né? Então é uma abordagem positiva. Eu vou ensinar a criança justamente oferecendo oportunidades dela desenvolver habilidades que serão importantes para a vida dela, tá bom? Então, assim, a disciplina positiva é o que eu diria de uma abordagem respeitosa, de uma educação em que eu vou ter firmeza, é óbvio que eu vou ter firmeza, eu preciso explicar, né, limites razoáveis para aquela criança e eu vou ser gentil, eu vou ensinar isso de uma forma amorosa, né? E a gente sempre tem aquele receio, porque a gente tem, claro, talvez o autoritarismo, que é aquele comportamento extremamente autoritário. Eu mando aqui e você obedece, né? Que a gente está acostumado, que muitos de nós fomos criados dessa forma mais autoritária. E no outro extremo, a gente tem a permissividade. E muitas pessoas, quando eu falo em disciplina positiva, educação respeitosa, confundem com permissividade. Então eu vou deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Não. O que eu quero deixar claro é a rigidez, o autoritarismo, ele tem um controle excessivo. É uma ordem sem liberdade. Então não tem um espaço para escolha. A criança vai fazer aquilo porque o adulto está mandando. Na permissividade, é como se não tivesse limite. A criança faz o que ela quer. E não é isso que eu tô falando aqui. Quando eu falo de disciplina positiva, é longe disso de falar que a criança pode fazer tudo o que ela quer, né? Que seria o quê? Uma liberdade sem ordem, né? Escolha ilimitada, você pode fazer o que quiser. Não, tá? A disciplina positiva, ela seria exatamente o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, só que ao mesmo tempo. E aí eu falo pra vocês agora. Todo mundo inspira. Agora só expira. Tem como vocês só inspirarem sem expirarem? Não. Então a disciplina positiva é a nossa respiração. Inspirar e expirar. Uma não existe sem a outra, né? Então essa é a diferença e o grande desafio. Porque não é fácil você ser firme e gentil ao mesmo tempo, tá? Então assim, você vai dar escolha para a criança, mas essas escolhas, elas são limitadas, tá bom? Então, assim, os 4 critérios para eu começar a aplicar uma disciplina positiva, né? Eu sempre tenho que perguntar, é gentil e firme ao mesmo tempo?
né? Eu realmente estou sendo respeitoso, encorajando essa criança, né? E quando eu falo em gentileza e firmeza, e eu ontem recebi uma pergunta, né, de uma pessoa, e eu achei super importante, eu comecei a discutir, tive que parar, que ela falou assim, mas a educação respeitosa, o que eu vejo aqui é que se não tiver, que se as crianças que são criadas sem punição, elas não respeitam os pais. Olha a visão equivocada que a gente tem. Então, as crianças que não são punidas, não respeitam os pais. Gente, punir. Quando eu puno, eu tô respeitando? Por que eu posso bater numa criança, mas eu não bato, por exemplo, na menina que me ajuda aqui em casa? Eu não bato no meu chefe. Eu não bato no meu vizinho, mas na criança eu posso bater. Eu tô sendo respeitoso? Aí você fala pra mim, as crianças que apanham, que não apanham, não respeitam os pais. É uma completa contradição. É muito contraditório isso pra mim. Gente, hoje eu falo isso com muita naturalidade, mas eu confesso que no início pra mim também foi difícil. Eu acho que não é difícil entender, né? Por que punir não funciona. Mas eu acho que é difícil simplesmente pensar, tá, Lilian, se eu não posso punir, eu posso fazer o quê? Né? E a gente fez uma aula sobre isso, sobre alternativas à punição, que depois eu convido vocês a assistirem. Existem alternativas. E aí, à primeira vista, você acha que essas alternativas são extremamente permissivas, mas elas não são, tá bom? Elas não são. Eu convido vocês a experimentarem. No início parece, não, isso não vai dar certo. Mas é um convite muito forte. Entrem no mundo da criança de vocês. Por isso que a disciplina positiva, ela tem muita teoria, tem muito conhecimento, assim, né, que tá registrado nos livros. Ela foi embasada, né, em estudos, né, em estudos, né, desses dois psicólogos realmente aprofundaram esse tema, mas principalmente o que a Jane Nielsen trouxe de maravilhoso, né, que eu falo, são as experiências práticas, né? Então, assim, aqui em Brasília a gente fez muito workshop presencial, porque não adianta só eu virar para você e falar, olha, isso funciona. Você precisa se colocar no lugar da sua criança. Quando você se coloca no lugar da sua criança e você sente, né? Igual eu falo pra você, vai lá, vai arrumar seus brinquedos. Olha só que absurdo, você deixou tudo bagunçado. Vai lá arrumar seu brinquedo. O que você tá sentindo, pensando e decidindo? Você como adulto, quando eu falo isso pra você, né? Vai lá arrumar seus brinquedos. E se eu viro pra você e falo, filho, o que você tem que fazer depois de brincar? Né? Então, quando a criança ela recebe uma ordem, ela trava, isso é neurológico, o cérebro dela fala pra ela, não vou fazer. Ele reage. Quando eu faço uma pergunta, a criança já quer responder na hora, principalmente as crianças pequenas, tá? É claro que depois, vai entrando na adolescência, vai ficando um pouco mais velho, isso muda, tá? E aí a gente vai ter outras ferramentas, outras abordagens. E não é uma caixinha cheia de, vou tirar isso aqui, agora não deu certo, vou pegar essa outra ferramenta. Não deu certo, vou pegar essa. Não, mas é um entendimento por trás do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano. Quando você compreende que algumas coisas que as crianças fazem, elas fazem porque elas estão num processo de desenvolvimento, fica muito mais fácil você agir com elas. Tá bom? Então, vamos lá. Sempre perguntar, é gentil e firme ao mesmo tempo? Tá? Primeira coisa, eu tô sendo gentil e firme? Eu tô sendo respeitosa? Ou eu tô desrespeitando essa criança? Ajuda as crianças a desenvolverem um senso de aceitação e importância? O que é senso de aceitação e importância? É justamente o que a gente fala de conexão. Então, a disciplina positiva, ela sempre fala conexão antes da correção, tá? Se disciplina é ensinar, eu quero ensinar alguma coisa para aquela criança, o que eu preciso fazer primeiro? Antes de corrigir, de ensinar, de colocar, eu preciso me conectar com ela. O que a gente faz hoje? A gente vai conversar com uma pessoa, a gente tem um assunto super importante para tratar. O que a gente faz? A gente se conecta primeiro com essa pessoa. A gente para, a gente convida para um café, a gente olha nos olhos da pessoa e aí a gente começa a falar. Por que a gente acha que a criança vai nos obedecer se a gente gritar do outro cômodo para ela? Não vai. Não é nem obedecer, ela
não se conectou com você. Então, conexão antes da correção. É diferente quando eu tô próximo ali daquela criança, tá? Uma outra forma, que isso para mim é o mais importante, ela é efetiva a longo prazo, né? Então, a disciplina positiva, né, para eu começar a aplicar uma educação respeitosa, eu não vou pensar no hoje. Eu vou pensar o que eu quero para essa criança, para esse adulto que vai se formar. O que eu quero? Aí eu pergunto para vocês aqui que estão me assistindo. O que você quer para o seu filho? Hoje, como mãe, poxa, o que você quer para ele? Me falem. A Karine perguntou. Vai ficar salvo sim, gente. A Ju já participou do workshop presencial. Ju maravilhosa. Aí eu pergunto pra vocês, hoje, o que vocês querem pro filho de vocês? Essa é a primeira coisa que a gente pergunta até no workshop presencial. Por quê? Porque eu vou sair daqui dos desafios de comportamento. Hoje eu tenho desafios de comportamento. Hoje as pessoas, né, procuram talvez a disciplina positiva, como eu procurei, porque eu não sabia como lidar com meu filho. Porque eu tava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse ser? Ele deve ter algum problema, não é possível, ninguém age assim. E aí eu fui estudar, eu fui me aprofundar e eu vi que ele tava apresentando comportamentos totalmente típicos da idade, tá bom? Então, hoje eu pergunto pra vocês, o que vocês querem pro filho de vocês daqui a um ano? Daqui a um ano não, daqui muitos anos, como adultos, tá? Então, por que isso? Porque a disciplina positiva, ela não vai funcionar hoje, né? Aí eu pergunto pra vocês, a punição funciona? Né? Uma educação baseada em punição funciona? Funciona. Eu posso virar pro meu filho e falar, cala a boca agora, né? Tipo, senão eu vou te bater. Ameaçou, tá vendo? Ou fica quieto agora, senão eu vou fazer tal coisa, senão a gente vai embora. Não é isso, né? Isso é uma educação baseada na agressão, na punição, na chantagem. Não é isso. O que eu tô ensinando quando eu falo isso para uma criança? Eu não ensino nada. Então, a disciplina positiva, uma educação respeitosa, ela vai se preocupar com a construção de habilidades sociais e de vida. Então, eu me preocupo hoje com qual é o adulto que eu tô formando, tá? Então, ela é efetiva em longo prazo? A punição, ela funciona em curto prazo, mas em longo prazo, ela apresenta resultados super negativos, né? E aí eu não preciso discorrer muito, mas quem apanhou, se alguém que tá me assistindo apanhou, eu tenho certeza que você nunca esqueceu. Nunca esqueceu, a gente não esquece uma punição, uma agressão, porque é muito forte, tá? Então, assim, para aplicar uma disciplina positiva, eu tenho que pensar no que eu tô ensinando para aquela criança. Então, eu tô ensinando habilidades sociais e de vida que são valiosas para a formação de um bom caráter. O que eu quero, né, de um adulto, de um filho meu? Eu quero que ele saiba, que ele aprenda a respeitar as pessoas, que ele seja uma pessoa preocupada com os outros, que ele saiba resolver os problemas dele, tá? Que ele tenha responsabilidade, contribuição, colaboração, tá? E aí, quando eu falo em punição, a punição não atende a nenhum desses critérios. Então, ela não funciona. Ela vai funcionar só agora, mas não é o que eu quero, tá? Então, assim, e aí, algo pra gente colocar que eu acho super importante, tá? Quando a gente entende o que tá por trás do comportamento dessas crianças, a gente naturalmente tem uma outra forma de lidar, uma outra abordagem. Porque você vai compreender que a criança, né, ela só tá ali, ela tem uma necessidade por trás, né? Então, ela tá ali querendo alguma coisa. Então, como é que eu posso responder a essa criança de uma forma mais assertiva, de uma forma que de fato eu esteja ensinando alguma coisa para ela, tá? Porque se ela, vamos lá, derruba um suco na mesa e eu simplesmente brigo, eu tô ensinando o quê? Né? E eu começo a dar sermão, você presta atenção da próxima vez. Não, gente, ela tem um problema, não tem? Derrubar um suco na mesa ou fazer alguma coisa errada é um problema. Como é que eu vou pegar aquela criança ali e vou ensinar ela
a resolver aquele problema, tá? Então não significa que você não vai ficar com raiva. É óbvio que você vai ficar com raiva, querendo... estragou minha toalha branca novinha. Suco de uva, já pensou na toalha branca? Mas você vai olhar para aquilo e vai falar: meu amor, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Você quer pegar o pano ou eu pego? Né? Você vai ensinar ele a resolver aquele problema. E aí depois você pode falar: filho, toma cuidado, né? Ou de outras vezes que ele for colocar o suco. Isso não significa também que você vai tolir aquele comportamento dele, né? De não coloca não. Não, deixa que eu coloco aqui porque você vai derrubar. E a gente faz isso o tempo todo, tá? Então, a disciplina positiva é o convite para você sempre olhar o que tá por trás, né, desse mau comportamento da criança. A criança, ela tem uma vontade de aprender, de colaborar. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, tá bom? O mais importante é a mudança, a gente ter a compreensão que a mudança, ela começa na gente e não no outro. E isso é o mais maravilhoso, porque o comportamento do outro eu não consigo controlar, mas o meu comportamento eu consigo controlar, né? Então, eu acho que, assim, é isso que nos dá um conforto muito grande de falar sobre uma educação respeitosa, porque quando a gente começa a agir de uma forma mais respeitosa, né, a gente muda, automaticamente tudo vai mudar. E aquela criança, ela vai compreender. Muitas pessoas às vezes chegam: Lilian, foi horrível. Eu comecei a usar a disciplina positiva e as coisas aqui na minha casa pioraram muito. Por que isso acontece? Deixa eu fazer um gráfico aqui pra vocês, que eu acho que vai ajudar. Normalmente, no primeiro momento, a situação piora mesmo, tá? Por quê? Vocês já tomaram, sabe aquelas máquinas de refrigerante? Vocês já tomaram refrigerante, né, naquelas máquinas? Aí a gente pega uma fichinha e coloca na máquina. O que você tá esperando? Que o refrigerante caia. Algumas vezes a gente coloca a fichinha na máquina e o que acontece? O refrigerante não cai. Eu não vou responder, eu quero pelo menos uma pessoa que responda pra mim. Aí eu coloquei a fichinha na máquina de refrigerante, o refrigerante não caiu. O que eu faço? Eu chuto, né? Eu dou uma sacudida. Quem que tá fazendo isso com a gente? A criança. Então, ela tá acostumada que você vai ter um comportamento. Então, ela tá ali fazendo tal coisa e ela já tá acostumada que você vai brigar, vai gritar, vai xingar. Ela já sabe o nível ali que ela pode esperar. Aí, um belo dia, você fala: não, agora eu não grito mais, eu vou me acalmar antes de perder a calma com a criança. Eu quero ensinar, não é? Se eu perder a calma, se eu punir, se eu bater, se eu gritar, não tô ensinando nada. Então, primeiro eu preciso me acalmar antes de resolver aquele problema. Aí você simplesmente sai de cena, não responde ou trata de uma outra forma. O que a criança vai esperar? Ela vai esperar aquele antigo comportamento seu. Então, o que ela vai fazer? Ela vai agir pior pra ter aquele comportamento que ela tinha antes. Tá? É mais ou menos assim, né, que a gente fala, que é uma abordagem efetiva. Essa abordagem, ela é efetiva, mas ela é efetiva em longo prazo. Quando eu falo na punição, numa abordagem parental típica, eu falo nisso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É assim, tá aqui, mau comportamento, briguei, diminuiu o comportamento. Comportou mal, briguei, diminuiu. Aí fica assim, ó. Normalmente, a gente tá acostumado com isso aqui, né? Que é o quê? Briguei, aí cessou o comportamento. Briguei, puni, cessou o comportamento. E aí ele vai indo assim, né? Que é super comum, mas não ensina nada. Porque todas as vezes você tem que brigar para aquela criança parar de se comportar daquela forma. O que a gente quer é ensinar. É um locus de controle interno. Isso aqui é um locus de controle externo, tá? A abordagem efetiva seria isso. A criança tá se comportando mal, ela vai se comportar mal. Aí, você começou a mudar com ela. Ela tem um pico, porque ela quer, esperando aquele comportamento seu. E aí, ela diminui. Aí, ela vai espaçar um pouco. Significa que ela não vai se comportar mal? Não, ela vai se comportar mal. Aí você tem uma abordagem efetiva com ela, né? Você vai utilizar as ferramentas da disciplina positiva, que aí são inúmeras, né? E aí, depois ela vai ter outro comportamento? Vai.
Agora não tá dando pra ver, né? Enfim, vai ser assim, ó. Assim, aí vai espaçar mais, aí vai ter outro, até o quê? Até cessar aquele comportamento. Mas isso aqui demorou um tempo. Não é rápido, não é da noite pro dia. Por quê? Porque a disciplina positiva, ela funciona em longo prazo, tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, né, sobre esse assunto, sobre a disciplina positiva, né? É claro que existem muitas coisas, isso foi só uma pincelada, mas o que eu quero que vocês guardem hoje dessa aula é como começar a aplicar a disciplina positiva com autocuidado, olhando para você, olhando como você está, porque você não vai conseguir aplicar a disciplina positiva quando você estiver irritado, estiver extremamente cansado e estressado a ponto de surtar. Primeiro você vai ter que se acalmar, se controlar, né? E depois sim você vai conseguir ter uma abordagem efetiva com a criança. Imagina, você tá super nervoso, super estressado, sua criança chega brigando, derrubando as coisas, falando que não vai fazer algumas coisas que ela precisa fazer. Qual é a disponibilidade emocional que você vai ter para parar, olhar nos olhos daquela criança, olhar por trás do mau comportamento daquela criança? Você não tá conseguindo nem se controlar. Como é que você vai controlar, ensinar alguma coisa para aquela criança, né? Então, assim, talvez esse também seja um dos grandes desafios e por isso que é tão difícil, né? Muitas vezes fala, não funciona, a disciplina positiva não funciona. Não funciona porque a gente precisa de uma mudança na nossa mentalidade, né? Na nossa vida. É uma mudança muito grande, né? Em todos os nossos sistemas, né? Na forma que a gente funciona, né? Por isso que eu falo, e é um caminho sem volta, tá? Quem tá aqui me assistindo, quem tá querendo mudar a educação, né? Mudar a forma que trata, né? Os filhos, é um caminho sem volta, não tem como. Porque depois que você entende, né? O que tá por trás desse mau comportamento, você tem maior compreensão sobre desenvolvimento infantil, sobre o que cada comportamento daquela sua criança tá querendo te mostrar, você começa a generalizar e você consegue levar isso para todas as suas relações, porque todas as pessoas têm uma intenção positiva atrás daquele mau comportamento que elas estão te apresentando. Ou você acha que as pessoas, né, são más e elas estão fazendo as coisas? Não. Normalmente, ela tem uma intenção positiva. Pode ser totalmente equivocada, pode ser até diferente dos seus valores do que você acredita, tá? Mas ela tem uma intenção que para ela é positiva, tá? Então, assim, a disciplina positiva, ela mostra um caminho cheio de possibilidades, que é você simplesmente tratar, né, a criança como ela deve ser tratada, com dignidade e respeito. Não existe segredo. A questão maior, talvez, é porque existe hoje, né? A gente já tá conversando muito sobre isso, mas é quase que uma banalização, né, da violência. É normal você brigar com o filho, gritar. Não é. Quando você começa a entender que aquilo não é normal, que aquilo não é aceitável, você vai mudando o seu comportamento, tá? Então, assim, algumas perguntas que eu queria deixar para vocês. A gente não vai impor nada às crianças, a gente vai conquistar as crianças. Vocês conseguem entender a diferença, tá? As crianças, elas estão o tempo todo buscando aceitação, buscando se sentirem amadas, aceitas e importantes. Então, isso não só as crianças, como todos os seres humanos. Então, a disciplina positiva, ela compreende isso, né? Que eu vou olhar para uma criança, eu vou entender aquele mau comportamento dela e vou buscar a causa por trás. E muitas vezes a causa mesmo ali é que aquela criança tá equivocadamente, de uma forma errada, ela tá buscando a sua aceitação. Ela tá buscando se sentir aceita e amada por você, tá? O que essas crianças indisciplinadas, como a gente chama, estão tentando nos dizer com o seu mau comportamento, tá? Então, assim,
não sei quem já teve acesso, né? A gente tem um baralho da disciplina positiva, né? Para quem tá começando, eu indico o livro da Jane Nielsen, tá? Que é esse daqui. Ele é maravilhoso. É um livro, assim, passo a passo mesmo para vocês. Ele fala, explica mais o que é a disciplina positiva. Tem vários pontos aqui que podem auxiliar vocês, tá? E tem um baralho também que chama... É como se fosse um resuminho. São 52 ferramentas, né? 52 estratégias para melhorar as habilidades. Eu vou ler um aqui, ó. Olha só que legal esse. Roda de escolhas da raiva. Ensine às crianças que sentimentos são sempre válidos, mas o que decidimos fazer nem sempre é adequado. Tudo bem você sentir raiva. E não é por isso que você vai bater nas pessoas. Vamos ver como é que a gente pode passar essa raiva, cuidar dessa raiva, transformar essa raiva. E no momento que seu filho estiver calmo, apresente a roda de escolhas. E se você constrói com a criança uma roda de escolhas da raiva, né? Roda de escolhas da raiva, e mostre alternativas respeitosas para expressar a irritação. Algumas possibilidades, ó. Bater pinos de madeira, amassar argila, usar fantoches para expressar a raiva. Você pode ensinar ele a amassar papel. Coisas que nós, como adulto, precisamos também para a nossa vida, tá? Então, a gente começa hoje o que a gente quer para os nossos filhos lá na frente, tá bom? Não sei se tem alguma pergunta, acho que não. Alguma que eu não falei. Eu queria agradecer a participação de vocês e mais uma vez convidar para a Semana Educando com Amor. Se vocês puderem apertar nesse... Sabe esse aviãozinho que fica aí do lado? Para compartilhar essa live com outras pessoas, né? Eu não sei quem acompanhava o nosso trabalho pelo Educando com Amor. A gente tinha um Instagram bem grande, né? Que era o Educando com Amor, que foi esse projeto que a gente iniciou em 2018, né? Acho que a gente tinha mais de 138 mil seguidores. E agora eu tô continuando esse trabalho aqui na página, porque a nossa página Educando com Amor foi hackeada, né? Então eu peço... um apelo mesmo para vocês divulgarem o meu trabalho, divulgarem a disciplina positiva, né? E estarem comigo na semana que vem. Segunda-feira a gente começa a Semana Educando com Amor, que eu vou trazer várias ferramentas sobre a disciplina positiva, como a gente pode transformar a nossa maternidade num momento mais leve, trazer mais leveza. Significa que, utilizando a disciplina positiva, você não vai ter mais problemas, seus filhos nunca mais vão se comportar mal? Não, eles vão continuar se comportando mal também, né? Como a gente diz. Mas você vai saber como agir, né? Você vai ter uma forma mais assertiva, né? Como a gente falou. Vai parar com isso aqui e vai começar isso aqui. Pra quê? Para que no futuro a gente elimine esses maus comportamentos, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo grande. Eu espero vocês segunda-feira, no primeiro dia da Semana Educando com Amor.